Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal Mundo Milagre. Eu sou Camila Milagre, a gente vai fazer mais uma leitura do livro de texto de Um Curso em Milagres. Vamos juntos? Capítulo 15, hoje estamos na sessão 9, o instante santo e a atração de Deus. Assim como o ego quer limitar a tua percepção dos teus irmãos ao corpo, do mesmo modo o Espírito Santo quer liberar a tua visão e te deixar ver os grandes raios brilhantes que deles emanam de forma tão ilimitada que alcançam a Deus. É esse deslocamento para a visão que é realizado no instante santo. No entanto, é necessário que aprendas exatamente o que esse deslocamento acarreta, de forma que venhas a estar disposto a fazer com que ele seja permanente. Dada essa disponibilidade, ele não te deixará, pois é permanente. Uma vez que o tiveres aceito como a única percepção que queres, ele é traduzido em conhecimento pela parte que o próprio Deus desempenha na expiação, pois é o único passo nela que ele compreende. Portanto, nisso não haverá demora assim que estiveres prontos. Assim que estiveres pronto. Deus está pronto agora, mas tu não estás. O que falta então? E o texto continua. Nossa tarefa não é senão a de continuar, tão rapidamente quanto possível, o processo necessário de olhar diretamente para toda interferência e vê-la tal como ela é. Pois é impossível reconhecer como totalmente sem gratificação aquilo que pensas que queres. O corpo é o símbolo do ego, assim como o ego é o símbolo da separação. E ambos não são mais do que tentativas de limitar a comunicação e assim fazer com que ela seja impossível. Pois a comunicação tem que ser ilimitada, de modo a ter significado, e privada de significado, ela não te satisfará completamente. No entanto, continua sendo o único meio pelo qual podes estabelecer relacionamentos reais, que não têm limites, tendo sido estabelecidos por Deus. No instante santo, onde os grandes raios substituem o corpo na consciência, o reconhecimento dos relacionamentos sem limite te é dado. Aqui é interessante, né? Porque quando ele fala assim, me dá a sensação de que a gente conecta, né, o ego com o corpo, e o corpo é aquela pessoa, né? Aquele personagem que aquele ser está sendo nessa vida, né? Ou seu pai, sua mãe, seu cônjuge, seu filho, né? É como se fosse um personagem nessa vida, nessa história, né? Mas isso é só uma identificação do ego. São todos seres infinitos como nós verdadeiramente somos. E quanto a gente se esforça, né, em manter essas personagens ou até personalidades, né? Por que não dizer? E o que seria, né, requerido para que esse instante santo, né, em que a gente substitui o corpo na pela consciência também, né, na consciência, como diz o texto, mas também pela consciência do ser que o outro é, né, mas sem separação, né, com o reconhecimento dos relacionamentos sem limite que te é dado, como diz o texto. E aí o texto continua. Mas para ver isso, é necessário abrir mão de toda utilidade que o ego dá ao corpo, e aceitar o fato de que o ego não tem nenhum propósito que queiras compartilhar com ele. Pois o ego quer limitar todas as pessoas a um corpo para os seus próprios propósitos. E enquanto pensas que ele tem um propósito, escolherás usar os meios pelos quais ele tenta transformar o próprio propósito em realização. Isso nunca será realizado. No entanto, terás certamente reconhecido que o ego, cujas metas são totalmente inatingíveis, lutará por elas com todo o seu poder e fará isso com a força que tu tens lhe dado. É impossível dividir a tua força entre céu e inferno, Deus e o ego, e liberar o teu poder para a criação, que é o único propósito para o qual ele te foi dado. O amor sempre quer dar mais. Limites são exigidos pelo ego, e representam as suas exigências de tornar pequeno e sem efeito. Limita o que vês de um irmão ao corpo, o que farás enquanto não o liberares do corpo, e terás negado
a dádiva dele a ti. O corpo dele não a pode dar. E não a busques através do teu. No entanto, as vossas mentes já são contínuas, e a única coisa necessária é que essa união seja aceita, para que a solidão no céu tenha desaparecido. E como a gente tem uma necessidade de separação para tentar entender quem a gente é, muitas vezes a gente abre mão de ser quem a gente é, porque a gente está tentando entender e faz isso para se separar, para tentar individualizar uma coisa que nós somos todos juntos, né? E para a mente do ego que a gente foi treinado a perpetuar, a viver nela, isso é uma coisa fundamental. Mas o texto continua e traz essa chave para a gente. Se apenas permitisses ao Espírito Santo que ele te falasse do amor de Deus por ti e da necessidade que tem as tuas criações de estar contigo para sempre, experimentarias a atração do Eterno. Ninguém pode ouvi-lo falar sobre isso e continuar por muito tempo disposto a pairar por aqui, pois é a tua vontade estar no céu, onde és completo e sereno, em relacionamentos tão seguros e amorosos que qualquer limite é impossível. Não queres trocar os teus pequenos relacionamentos por isso? Pois o corpo é pequeno e limitado, e só aqueles que queres ver sem os limites que o ego lhes impõe são capazes de te oferecer a dádiva da liberdade. Não podes conceber os limites que traçaste para a tua percepção, e não tens nenhuma ideia de toda a beleza que poderias ver. Mas disso precisas lembrar. A atração da culpa se opõe à atração de Deus. A atração de Deus por ti permanece ilimitada, mas o teu poder, sendo dele, é tão grande quanto dele. Tu podes afastar do amor. Tu podes afastar-te do amor. É interessante isso, né? Porque se a gente tivesse um pouquinho mais de permissão, só um pouquinho mais de permissão, quanto a gente poderia se lembrar de que nada disso é real, que o dia a dia que a gente vive não é real, e que o que a gente é em essência, em origem, é esse poder tão grande quanto dele, porque a gente foi feito como ele nos criou. E o texto continua. Aquilo que investes na culpa, retiras de Deus. E a tua vista vem a ser fraca e tênue e limitada, pois tens tentado separar o pai do filho e limitar a comunicação entre eles. Não busques a expiação em maior separação. E não limites a tua visão do Filho de Deus àquilo que interfere com a sua liberação e que o Espírito Santo tem que desfazer para libertá-lo. Pois a sua crença em limites, de fato, o aprisionou. Quando o corpo deixa de atrair-te e quando não conferes nenhum valor a ele, com o meio de conseguires o que quer que seja, então não haverá interferência na comunicação e os teus pensamentos serão tão livres quanto os de Deus. E aqui eu entendo, né? No meu entendimento quando o corpo deixa de atrair-te, é quando você para de personificar num corpo alguma coisa, né? A gente acaba tirando o valor que o ser por trás daquela personificação que a gente deu interfira na nossa reunião com ele. E nessa comunicação e liberdade de pensamento, assim como em Deus. E o texto continua. À medida que permites que o Espírito Santo te ensine como usar o corpo só para propósitos de comunicação e renuncias a usá-lo segundo os fins que o ego vê para ele, que são a separação e o ataque, aprenderás que não tens absolutamente nenhuma necessidade de um corpo. No instante santo, não há corpos,
e vivencias apenas a atração de Deus. Aceitando-a sem divisões, tu te unes a Ele totalmente em um instante, pois não queres colocar nenhum limite na tua união com Ele, com Deus. A realidade desse relacionamento vem a ser a única verdade que jamais poderias querer. Toda a verdade está aqui. Uau, que texto incrível para a gente refletir sobre quanto a gente personifica em corpos, eventos, pontos de vista, traumas, dramas e o que mais, né? Essa absolutamente nenhuma necessidade de corpo é absolutamente nenhuma necessidade de personificar nada nem ninguém em um corpo, a fim de não trancar nada nem ninguém em um evento, tempo, espaço, dimensão e realidade, no meu entendimento, né? Lendo o texto aqui. Então, o que mais seria possível se a gente se desse o direito adquirido de ter o instante santo e a atração de Deus exatamente como a gente é, exatamente como a gente foi concebido, sem separação, sem personificação, aumentando a nossa permissão. O que a gente conseguiria, aonde a gente conseguiria chegar? Quanta facilidade a gente conseguiria ter, né, com tudo isso? E essa foi a nossa leitura de hoje. E que contribuição ela pode ser para nós, né? E a gente se encontra então na nossa próxima leitura. Um forte abraço e até lá.